professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 8, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a poesia visual, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática, que valem um destaque a mais, são as EF67 LP 28 e EF67 LP 31, e os descritores são os D16 e D18. As habilidades em destaque se referem à seleção de procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros, como, por exemplo, poemas visuais, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por temas e autores, e a criação de poemas visuais e videopoemas, explorando as relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica no poema visual e outros recursos visuais e sonoros. Os descritores em destaque se relacionam com a identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados e com o reconhecimento do efeito de sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente folhas de papel sulfite e a impressão do poema visual Xícara. Esses materiais serão necessários para que possam realizar uma atividade de apreciação e compreensão leitora, na qual será possível perceber qual o nível de conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero textual poema visual. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Sem mencionar o nome do gênero, apresentem o poema Xícara e escutem as impressões dos alunos acerca da imagem. Compartilhem com os alunos a análise do poema sugerida nas orientações, que ressalta a importância da relação entre texto verbal e não verbal. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual gênero será estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários. Eles serão necessários para que os alunos pesquisem o significado de determinadas palavras. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado com fluência e entonação adequadas.
Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a explanação dos alunos sobre o que perceberam no texto a respeito das características do gênero textual poema-visual, certifiquem-se de que eles compreenderam esse conteúdo e, caso seja necessário, realizem intervenções. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao convidarem um aluno para realizar a leitura do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação em público. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura do texto apresentado na questão 1, foi proposta uma leitura silenciosa do texto. Ressaltamos que essa leitura favorece uma relação mais direta leitor-autor e uma captação mais efetiva do significado do texto. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente o equipamento multimídia com acesso à internet para que os alunos possam visualizar imagens de poesias visuais que serão utilizadas como referências para o planejamento do texto. Caso não seja possível, selecionem e imprimam algumas poesias visuais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem o planejamento do texto de forma autônoma, mas fiquem atentos sobretudo àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual poesia visual. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias.
Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para uma releitura do planejamento é importante para que os alunos possam relembrar as principais características do gênero textual, poesia visual, e decidirem de modo mais consciente a organização do conteúdo que comporá a produção textual. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual estudado presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Reforcem que durante a realização da proposta da questão 1, os alunos farão a análise dos seus poemas visuais e poderão corrigir as prováveis falhas encontradas. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Uma sugestão de ampliação dessa atividade seria elaborar um mural com as produções dos alunos em um local onde a comunidade escolar possa apreciá-los e promover um sarau literário no qual os alunos declamariam seus poemas. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.